resgatar alguns dias importantes da nossa trajetória. Só um pouquinho, deixa eu só falar. Eu sou da opinião que a vida está dura, não há 4 anos, mas há 6. Eu acho que desde 2013 a gente sentiu um pulsar diferente da rua. Esse sentimento começou a crescer, um sentimento antidemocrático, uma cultura do ódio. Em 2014 nós tivemos uma vitória eleitoral, mas não tivemos uma vitória Vamos sentar política. agora. Vamos sentar. Tanto é que poucos meses depois o governo já estava numa situação muito complicada, até chegar o dia da prisão do nosso companheiro Lula. Esse dia eu vi estampado no rosto dos meus filhos, porque a decisão que eles nunca tinha visto até então. E eu chorei muito mais de ver isso no rosto dos meus filhos do que por qualquer outra coisa. Não é brincadeira. A sensação de que o futuro estava escapando das nossas mãos. E eu queria dizer isso para, em primeiro lugar, agradecer o Lula. Porque a decisão que ele tomou aquele dia não foi uma decisão pensando nele. Foi uma decisão pensando em todos nós e no país. Não é brincadeira uma pessoa com 72 anos de idade à época, que sabia que aquela decisão do Moro não tinha nada a ver, não parava em pé, que era uma decisão política do Moro, que é um agente político, que é uma espécie de miliciano de toga, que o que ele faz é coisa de miliciano. Uma pessoa, depois de ter exercido com a dignidade que o Lula exerceu por 8 anos de presidência da República, respeitado no mundo inteiro, saído com 86% de aprovação, se submeter a uma coisa absurda como aquela. E fez aquilo pensando no que o seu gesto representaria para o futuro desse país. Talvez entre nós. Podia levar 5 dias, podia levar 580 como levou, podia levar a vida toda dele. Não se sabia o que estava para acontecer naquela circunstância. E o Lula tomou a decisão penosa, porque tirou ele do nosso convívio. São 580 dias, isso é muita coisa na vida de uma pessoa com 70 anos. É difícil para qualquer um, né? Mas sobretudo para uma pessoa nas condições do Lula, e ele tomou essa decisão pela gente e está aqui pela gente. Eu digo isso porque a nossa tarefa hoje é levar à frente a campanha Lula Livre, porque Lula Livre não é Lula solto. Lula Livre é Lula com seus direitos políticos resguardados. É com o direito de andar pelo mundo inteiro, defendendo o seu legado, defendendo as suas ideias, defendendo o que ele representa para todos nós. Portanto, nós não podemos arrefecer a campanha. Lula Livre continua, e conjugado com as nossas bandeiras históricas, a defesa dos direitos sociais, a defesa dos direitos civis, a defesa dos direitos políticos, a defesa da soberania popular, a defesa da soberania nacional, tudo isso, que para mim é Lula Livre. Tudo isso tem que estar combinado nessa jornada que se inicia aqui na Bahia, com o nosso companheiro Lula entre nós, e que só vai terminar, isso é uma opinião pessoal, que eu externei durante a campanha eleitoral do ano passado, que para mim foi um sentimento ambíguo, a dor de não ter o Lula na campanha e a honra de estar representando esse projeto com todo o sacrifício que representou para todos nós. Mas eu acho, lembrando, a nossa coisa só termina, estranha, a gente vê. Eu me lembro que 2 anos atrás, nós temos 3 candidatos a presidente e o PT só tem um, e olhe lá. E olhe lá. Já não conseguindo esconder o desejo de ver o Lula fora do tabuleiro. Porque a gente é humano, né? A gente sabe os sentimentos que às vezes as pessoas nutrem, nem sempre os mais edificantes, infelizmente. E hoje
Quais são... Alguém lembra dos 3 candidatos a presidente do PSDB? Né? Ninguém lembra mais. E nós estamos com o Lula e vamos com ele até o fim. Nós tivemos o Fernando Haddad em 2018, mas nós temos aqui o Rui Costa, nós temos o Jair, nós temos o Wellington Dias, nós temos Fábio José, nós temos o Gleisi Hoffmann, nós temos muita gente para defender. Nós temos a juventude do PT. E todo mundo achou, quem é o jovem que vai se filiar ao PT nessas condições? Só cresce a filiação da juventude no PT, porque a juventude, sobretudo da periferia, a juventude negra, a juventude sabe qual é o partido que abriu a porta do mercado de trabalho, da universidade pública, para essa gente que só passava numa universidade pública para limpar o chão, para fazer faxina, para fazer a segurança, e hoje são a maioria dos estudantes das federais. 51% dos estudantes das federais são negros. E isso não foi fácil de fazer. Gente, o Lula não é quem é para o Nordeste, porque é nordestino. O Brasil já teve presidente do Nordeste, o Sarney foi presidente, o Collor foi presidente. Mas nenhum fez 10% do que o Lula fez pelo Nordeste. E fazer pelo Nordeste é fazer pelo Brasil. É fazer por todos nós. É equilibrar o jogo. É buscar mais igualdade de oportunidade. Então, o que aconteceu, a revolução que aconteceu e continua acontecendo no Nordeste, única e exclusivamente hoje pela mão dos nossos governadores, esses 9 guerreiros que formaram o consórcio, que vocês viram aqui no início da apresentação do Rui, hoje isso é uma maravilha, gente, mostrar para o mundo que essa região tão esquecida por séculos, hoje é quem lidera o desenvolvimento nacional. Em tão pouco tempo, nós em 15 anos mudamos o jogo para o Nordeste. E o povo reconhecendo isso, mantém governos progressistas à frente de cada um dos 9 estados, promovendo, e da onde sai a resistência maior para o nosso país, sai daqui. Os ares da liberdade, da tolerância, da oportunidade, vem daqui. Nós temos que compreender e apoiar os nossos governadores, que têm dado um exemplo de superação dessa cultura de ódio que o Bolsonaro representa. Por fim, Lula, eu queria dizer para você que eu tive uma sensação com a tua saída da cadeia, que é uma coisa muito... me lembrou uma coisa engraçada. Eu não sei se... acho que muita gente daqui já deve ter ido à escola do seu primário. Né? A gente fez dos 7 aos 10 anos de idade, a gente foi para aquilo que chamava primário, né? Hoje é o Fundamental 1. Quando você vai para a tua escola do primário, você olha para a carteira e pergunta, como é que eu cabia aqui nessa carteira? Porque ela é tão pequenininha, né? Que você nota como o tempo passou, né? Não cabe ali, né? Eu acho que o pavor que o Bolsonaro sentiu quando você saiu foi que ele sentiu o teu tamanho perto do dele. Eu acho que ele ficou no tamanho de um menino do plenário diante de uma liderança mundial como a sua. O governo pode fazer, o governo pode usar para a liberdade a favor dele próprio. Se ele compreender que o Brasil já foi governado por alguém do teu tamanho, quem sabe ele cresce um pouco e aparece. Quem sabe ele dignifica um pouco a cadeira da presidência da República. A gente sabe que por mais que ele faça, ele jamais vai chegar lá. Jamais vai chegar ao calcanhar do Lula. Mas pelo menos ele poderia demonstrar algum esforço de se superar. E enquanto isso, nós vamos estar na rua defendendo o PT, defendendo o nosso legado e defendendo o Brasil. Porque o que esse cara está fazendo é desmontando esse país. Vai dar trabalho, mas o Brasil volta para o braço do povo e o Lula junto com o Brasil. Caramba, amigo, caramba, presidente. Haddad! Aí, presidente! Aê! Massa! Aqui, ó, tira essa bolsa aqui, ó. Tira aqui, tira aqui.
com vocês essa militância ativa, esse Presidente, aquele que é o maior líder político popular desse país, Luiz Inácio Lula da Silva. Dá licença, senhora. Eu mando, dá licença agora. Vamos sentar agora. Vamos sentar. Som de microfone, por favor. Dá licença aí, Língua, dá licença aí agora. Vamos pra tirar aqui, dá licença, por favor. Senta. E na idade que eu estou, eu pensava não sentir mais emoções mas quando eu fui preso e eu queria confirmar uma coisa guardada disso, é importante que vocês saibam que eu tomei a decisão de ser preso para que eu não fosse tratado como fugitivo. Porque eu poderia ter ido para uma embaixada, eu poderia ter ido para um país, e eu tomei a decisão de ir para pertinho do Moro. Eu queria provar o canalha que ele foi ao me julgar. É por isso que eu fiquei lá. E lá eu comecei a assistir as reuniões do diretório do PT e da executiva num pendrive que eu recebia uns 2 ou 3 dias depois. E eu descobri que eu, preso, assistia a reunião do PT mais do que quando eu estava em liberdade. Porque quando eu estava em liberdade, às vezes ia falar um companheiro, eu levantava, ia no banheiro, eu levantava até onde. Lá não, lá eu sentava e assistia, ou deitava e assistia todo mundo. Todas as tendências, todos os discursos, sabe, eu assistia. E eu às vezes ficava puto, e quero dizer para vocês que eu fico puto, quando eu vejo uma pessoa, sabe, que é presidenta do partido falando, e 50 pessoas do lado olhando o celular, não dando a menor importância. E a verdade é que a nossa cabeça não consegue guardar duas coisas ao mesmo tempo. A nossa cabeça, por inteligência, ela faz opção. Ou ela presta atenção no que ela está vendo no celular, ou ela presta atenção em quem está falando. Então eu ficava muito nervoso. Teve uma vez que eu contei, tinha 26 pessoas, você falando, e 26 pessoas no celular. E não era telefonando, não, era correndo dele, Porque eu não sei por que as pessoas têm tanto interesse em ver tantas notícias se ele não consegue acumular todas aquelas informações. Eu, às vezes, uma informação que eu vejo, eu tomo atitude àquela basta. Por exemplo, eu recebi, me mostraram, sabe, na porta da Embaixada da Venezuela, meia dúzia de pessoas, uma menina com a camisa com o Lula livre, convidando, nós queríamos convidar os petistas para vir aqui na porta que invadiram a Embaixada da Venezuela. O primeiro indício que eu digo é o seguinte, esse é mutreta. Isso é os caras tentando, sabe, fazer alguma coisa para culpar o PT. Aí logo em seguida eu vi outra notícia, Pimenta está lá dentro. Aí o que eu fiz? Eu liguei para o Pimenta, me certifiquei, depois eu liguei para o menino do Pistão, depois eu liguei para aquele parceiro dele, o Fabiano, e quero te dizer que você ontem demonstrou uma coisa, foi para isso que o PT nasceu. Em nome do nosso companheiro Rui, contar um pequeno caso para os mais jovens que não sabem. Dia 15 de outubro, dia 15 de julho de 1978, eu estava nesse salão. A convite do meu companheiro Jacques Wagner, a convite do companheiro Jacob Ittar, que estava presente, estava aqui participando do Congresso dos Petroquímicos. Estava eu como convidado, estava Fernando Henrique Cardoso,
naquele tempo como sociólogo e príncipe da sociologia, não o que ele é hoje, e estava aqui o ex-ministro do Trabalho do João Goulart, Almino Afonso. Foi a primeira vez que eu tive a intuição de dizer numa entrevista com um jornal, não sei se foi à tarde, que estava chegando a hora de se criar um Partido dos Trabalhadores. Aqui também, às 9 horas da manhã, eu desci com o Jacques Wagner para tomar um conhaque Dré. E eu recebi a notícia de que tinha nascido o meu filho Sandro. Ele nasceu com 1 mês e pouco de antecipação, sei lá, 2 meses, e eu não tinha como comemorar. E eu fui tomar um conhaque Dré. Naquele tempo era Dré. Era o máximo que a gente podia tomar. E foi aqui nesse salão. Então vocês percebem que essa reunião de hoje tem um lado emotivo para mim. Uma coisa de 41 anos atrás. Esse tipo de sala não tinha 40 ainda. Tinha apenas 33 anos. Hoje está com 20. Bem, eu queria dizer para vocês que eu também aprendi, Rui, a gostar de vocês mais na cadeia. Porque eu não esperava tanto carinho. Eu não esperava tanta solidariedade. E eu ficava pensando nos discursos que as pessoas falavam, porque tinha divergência. Tem gente que fala na construção de uma frente ampla, tem gente que fala na construção de não sei o quê, tem gente que fala de voltar para a base, tem gente que fala, sabe, que o PT precisa sair sozinho, tem gente que fala que o PT tem que sair com todo mundo. Eu ficava olhando as discussões dos companheiros e eu ficava lembrando uma coisa: será que os petistas têm consciência que nós conseguimos criar o mais importante partido de esquerda da América Latina? Será que os petistas têm consciência que não existe no mundo nenhum partido similar ao PT? Não existe no mundo. Só não posso comparar com o Partido Comunista Chinês e nem com o Partido Comunista Cubano, porque são únicos, ou seja, mais um partido de esquerda, criado nos moldes do PT, que conseguiu juntar dentro do seu guarda-chuva maior muitas tendências que pensavam ideologicamente diferentes, mas que tinham um objetivo comum de construir uma nação, sabe, humanitária, uma nação justa, criar uma sociedade socialista, criar uma sociedade mais igual. Não existe. Não existe. Olha que eu conheço muitas forças políticas e não existe. E a coisa mais extraordinária que nós temos são a mega diversidade que nós temos. A mega. Quando termina aqui uma reunião dessa, cada um sai ali com a sua tendência, vamos conversar, porque precisamos discutir um pouquinho, quem vai ganhar aqui, quem vai ganhar ali, sabe? Mas nós temos que aprender uma coisa, que a Maria Conceição Tavares disse um dia. Porque tem muita gente que bota defeito no PT. E muitas vezes nós acatamos as deficiências que os outros mostram pra gente. Vocês já viram alguém pedir com o Fernando Henrique Cardoso fazer autocrítica? Não. Vocês já viram que alguém pedir para o PTB fazer uma autocrítica, para o Kassab fazer uma autocrítica, para o Bolsonaro fazer uma autocrítica? É só o PT. E eu, para não ficar doente, como alguns petistas falam, mas o PT tem que reconhecer a autocrítica. Olha, quem quiser que o PT faça autocrítica, faça a crítica você.
Por que eu vou tirar o lugar da oposição? Era a oposição que me critica, para isso que ela existe. E a Maria da Conceição Tavares diz o seguinte: ó, esse partido tem defeito? Tem. Esse partido é encrenqueiro? Tem. Esse partido não presta? Não presta. Mas esse é o meu partido. Um outro companheiro meu importante do movimento sindical dizia para mim o seguinte: ô Lula, é o seguinte, às vezes na esquerda nós temos um defeito, é que quando alguém critica a gente, ou quando alguém faz uma crítica de um companheiro nosso, a gente aceita com muita facilidade a crítica que fizeram, e a gente passa a achar que aquele companheiro cometeu o chamado delito de oposição. E ele me dizia: Lula, nós temos que aprender no PT. Na dúvida, a gente defende o nosso companheiro. Esse partido foi criado por muita gente anônima. Ontem eu liguei para o Clóvis de Gilfrides, que você conhece, presidente dos arquitetos brasileiros durante muito tempo. Dormiu na minha casa com Olívio Dutra há muito tempo. Eu liguei para ele ontem, ele não consegue quase falar porque ele está com o pulmão. E a primeira coisa que ele falou assim: ô Lula, obrigado por me ligar porque eu vou morrer aqui dentro, eu não saio mais do hospital. E eu fiquei pedindo para ele rezar, para ele ter fé, para ele, porque a gente não pode aceitar que o cara diga que vai morrer e aceitar. Então, quando você chegar, vá visitar o Clóvis, porque ele é um fundador desse partido. É um companheiro que não tem que ter sorte e eu fiquei horrorizado, sabe, com a morte de alguns companheiros. Eu preso, meu irmão morto, e queriam que o meu irmão fosse me visitar. A decisão era que o meu irmão eu só podia ver meu irmão se eu descesse num quartel em São Paulo e meu irmão fosse até o quartel. E que não podia ter fotografia. Ora, meu irmão estava morto, até então não sabia que o caixão poderia se deslocar até o exército para me receber. Eu então recusei ver o meu irmão nessas condições, já que eu não podia ir ver. O sacrifício para ver o meu neto, a dor que eu tive, porque eu tenho certeza que foi a Lava Jato que matou a Marisa, ou antecipou a morte dela. Eles vão pagar, Lula! Agora, todos esses dias lá dentro me levou a fazer uma reflexão sobre o Brasil e sobre a passagem nossa pelo planeta Terra. O que nós iremos contribuir com a humanidade pela nossa passagem pela Terra. Então eu saí da cadeia mais forte. Eu saí da cadeia mais humano. Eu saí da cadeia mais certo das lutas que nós temos que fazer. E aprendi umas coisas importantes. Eu li muito. Eu li mais na cadeia do que eu li quando eu estava em liberdade. Li muito sobre a história desse país. Li muito sobre a independência, sobre a escravidão, sobre a abolição. E posso dizer para vocês uma coisa: esse país nunca teve a sua verdadeira história contada e os nossos heróis nunca apareceram em nenhuma fotografia. Todos os nossos heróis fizeram a morte que eles chamavam morte para sempre. Tinha que matar, cortar a cabeça, esquartejar e jogar em lugares diferentes para que o corpo não se juntasse mais. Foi assim em todas as revoltas populares desse país. A Bahia teve muitas, e uma delas marcante é a nossa revolta dos falenses. Eu então, não, teve muitas, eu não vou ficar citando todas aqui, porque tem um canal na internet, Paz e Bem, que tem o companheiro Mauro Lopes, sabe, que a meu pedido ele criou
um programa em que toda segunda-feira ele conta a história de uma revolta. Já são 28, porque nós, na verdade, não aprendemos nada sobre Antônio Conselheiro e sobre Canudos. Nós aprendemos que ele era um piato, um fanático, um ignorante, sabe? Que queria ficar defendendo a monarquia, e é preciso a gente ler os poucos livros verdadeiros que foram feitos sobre Canudos para a gente aprender a verdadeira história daquilo. Nós no Brasil não sabemos quase nada da história das nossas rebeliões. Eu, às vezes, Wagner, fico pensando que a nossa esquerda, e não por culpa da nossa esquerda, conhece muito mais sobre os heróis da Revolução Russa, da Revolução Cubana, da Revolução Chinesa, do que os nossos heróis que não chegaram a chegar ao Isso me fez pensar num discurso do Fidel, logo depois da queda do muro de Berlim, para a juventude rebelde cubana. O Fidel pedia desculpa ao povo cubano por ter ensinado tanto a história de outros povos, de outros continentes, e não ter contado a história da América Latina. Eu espero, querida companheira Gleice, espero, querido companheiro Haddad, queridos companheiros da direção nacional do PT, da executiva, do diretório, que a gente aproveite a nossa fundação para que a gente possa produzir, mesmo que seja um livreto de bolso, para que cada jovem do PT, ainda muito jovem, ele pode conhecer tudo sobre a Revolução Russa, tudo sobre a Revolução Chinesa, tudo da chegada do homem à Lua. Mas você, Socorro, tem que fazer uma folhinha, um calendário sobre as revoltas populares desse país. A gente não tem dimensão, mas só a cabanagem morreram por volta de 40 mil pessoas. E a gente não sabe. Quem tem acesso a alguns poucos livros produzidos, eu acho que o PT é o único partido que tem a obrigação de contar a sua história, daqueles que não estavam no dia da foto, para que o nosso povo saiba que nós não somos aquilo que eles falam. Ah, o Brasil é um povo pacífico, que tudo a gente resolve de uma vez fazendo acordo. Os acordos feitos sempre foram feitos depois das matanças daqueles que queriam fazer as mudanças de verdade nesse país. E o PT tem que ter consciência que nós queremos fazer mudança de verdade nesse país. E a mudança de verdade nesse país a gente vai começar a fazer quando a gente estiver ocupando cargos importantes nas instituições que são o garante da democracia nesse país. Eu sou um profundo respeitador do Ministério Público, mas não tem ainda nenhum procurador do ProUni. Eu não sei quantos negros tem no Ministério Público, porque a tendência natural é que quase todos pertençam a uma casta, sabe? Que o único grande trabalho foi prestar um concurso, mas não entende efetivamente dos problemas do povo brasileiro. Eu sou defensor de uma política federal forte, trabalhei para isso. Quando o presidente da República, ninguém investiu na política federal mais do que eu. Mas toda instituição forte tem que ter uma responsabilidade. Os seus agentes ganham bem de estabilidade com a obrigatoriedade de serem sérios e não fazerem politicagem no cargo do seu mandato. O que tentaram fazer agora com a Dilma, tentando prender a Dilma às 6 horas da manhã, e vocês não sabem que eu estava deitado na cela e chegou às 6 horas da manhã 2 agentes para me intimar às 6 horas da manhã. Eu falei, mas eu já estou preso. Era ordem do delegado. Da mesma forma, 3 fiscais que foram no instituto, porque era preciso no instituto, mudaram o instituto em 18 milhões, foram presos no Rio de Janeiro achacando as multas.
mas a imprensa não divulga. Então, eu fui amadurecendo e fui tentando me conter, companheiro Emílio, para não ter ódio. Eu preciso me conter, eu não posso ter ódio. Eu não quero me vingar de ninguém. Não quero me vingar. Eles não vão conseguir me devolver 580 dias. Não tem problema. Não tem problema. Eu vou viver um pouco mais. Porque eu acho que está claro na minha cabeça hoje, sabe, o que foi a Lava Jato. Está claro na minha cabeça hoje porque tanto estigmatização e tanto ódio ao PT. Eu sou agradecido a vocês porque não acredito que tenha tido um presidente mais amplo do que eu. Não mesmo. Não acredito. Nem os empresários que governaram, nem Fernando Henrique Cardoso, nem Collor, ninguém foi tão amplo como eu. Eu recebia naquele palácio os maiores empresários. Recebia naquele palácio príncipes. Mas naquele palácio entrava sem teto, LGBT, entrava portador de deficiência visual, entrava portador de deficiência física, para tentar mostrar que esse país era de todos, efetivamente. E que esse país não poderia ser tão desigual em que alguns poucos poderiam comer 3, 4, 5 vezes ao dia e alguns, muitos, não poderiam comer, sabe, 3 vezes ao dia. Vocês viram a revista Forbes, publicada semana passada, eu tive acesso porque me mandaram, o companheiro Eduardo Moreira me mandou a revista Forbes. É uma vergonha a disparidade que foi acumulada nesse país. E essa gente, quando fala em reforma tributária, eles não pensam em taxar os ricos. Taxar a riqueza? Eles não pensam em taxar efetivamente. Veja, nós mandamos 2 propostas de reforma tributária para o Congresso Nacional, ainda no meu governo, nenhuma foi votada. E eles estão falando outra vez em reforma tributária. E toda vez que eles falam em reforma tributária, eles querem taxar a camada mais pobre desse país, porque é o pobre que fica. Agora estão até querendo taxar o salário de desemprego. Agora estão querendo criar emprego em que o cara não vai ter nenhum direito, ou seja, é quase que voltar ao tempo da escravidão. Então aqui a nossa presidenta tem um papel, é que o nosso partido, sabe, tem que preparar material didático para a gente ler e aprender. Para a gente ler e aprender, que é o que vai levar o povo a brigar, porque o povo não está burro em conta de faca. O povo tem que saber o que nós estamos dizendo para ele. O povo tem que saber que a nossa briga não é apenas eleitoral. A nossa briga é muito social. A nossa briga é para que as pessoas conquistem cidadania de verdade, para que as pessoas possam viver dignamente. Então eu aprendi o porquê o ódio do Lula. Não era o ódio do Lula, era o ódio de vocês. Era encarnado em mim porque eu era figura. Mas por que o ódio é Dilma? Por que o ódio desse companheiro? Quando esse companheiro foi eleito prefeito de São Paulo, Wagner, eu achava que eles iam tratar o Haddad maravilhosamente bem, porque o Haddad, porra, o cara é filósofo. O cara é advogado. E ainda é economista. E ainda é bonito. E ainda é um cara de classe média. Porra, é tudo que eles querem. E ainda toca violão. E ainda toca violão. Você percebe? Esse cara ainda é claro que não é bonito e tem dois filhos bonitos. Porra, é tudo que a classe média quer. Apanhou que nem cachorro pequeno. Apanhou. Apanhava de tarde, de dia e de noite. Porque o problema deles não é a pessoa, o problema deles é o PT. O problema deles é o que nós representamos. O problema deles é o seguinte: menino negro não tem que entrar à universidade. Tem que tirar o diploma primário, o fundamental, quem sabe fazer o segundo grau e trabalhar. Mulher não tem que estudar também, mulher pobre. Gente, tem vaga de empregada doméstica. Esse negócio de mulher querer fazer faculdade, aprender a ler. No meu tempo de adolescente, meu pai não deixava minhas irmãs para a escola,
do que é escrever carta para o namorado. Hoje vocês não podem estudar na universidade porque vocês vão aprender a ter consciência política. Então não pode. É por isso que eles achavam que o que ia regular o ensino no Brasil era a privatização do ensino. Vamos privatizar o ensino que tudo estará resolvido. E nós resolvemos fazer escola pública. Nós resolvemos fazer universidade pública. Nós resolvemos fazer escola técnica. Nós resolvemos fazer, inclusive, a Olimpíada da Matemática, Olimpíada de Português. Não sei se fizemos a de ciência. Nós resolvemos criar um Pronatec. Resolvemos criar um tal do Ciência Sem Fronteira para mandar pobre brasileiro estudar em Paris. E a coisa que mais ofendia eles, porra, esse partido inventa um caramba de um galego que vem aqui disputar com a CN e ganha no primeiro turno, e que reelege no primeiro turno, e reelege no primeiro turno. Que porra que é esse partido? Você precisa acabar com esse partido. Esse partido está fazendo o que a gente não está preparado, então é preciso. Imagina chegar no aeroporto, o aeroporto está lotado de gente. O aeroporto virou uma rodoviária, porque tem mulher com filho que tem para São Paulo de avião, não é mais de ônibus não. Que não consegue nem entrar no banheiro do avião, porque não sabe como é que fecha a porta. Está demais. E agora esses pobres querendo ir para Miami. Tudo isso incomodou. Aí a gente siga de fazer uma lei para garantir que 30%, que ainda não está sendo cumprida totalmente, da merenda escolar fosse comprada pelo produtor rural. Inventamos um tal de PAA para comprar comida dos pequenos proprietários para levar para dar para os pobres. Inventamos a ideia de resolver a questão da água no Nordeste com a transposição do São Francisco e de fazer 1.400.000 cacimbas. Então é esse partido que incomoda. É esse partido que incomoda. Como é que vocês acham que as pessoas e as famílias que esses dois aqui derrotarem vocês estão pensando que vai acontecer? Precisamos tirar esses caras de lá, e quando tirar é colocá-los na cadeia. O que fez a Lava Jato no meu caso? O que a Lava Jato está julgando é o meu mandato. É o meu mandato. Agora estão dizendo que o financiamento para a África, que o financiamento de Porto Mariel era tudo corrupção. E o que eles sabem que nós temos que ficar espertos? A primeira coisa que eles sabem é desacreditar o que você fez. E eles estão tentando desacreditar o PT. Por isso é que eles criaram a ideia de que a desgraça desse país foi construída pelo PT. De que a dívida pública foi construída pelo PT. De que o desemprego foi pelo PT. Por isso é que eles começaram a tentar destruir tudo. Porque eles não querem deixar pedra sobre pedra. Não querem deixar. Eles querem que daqui a alguns anos não se saiba nada do que vocês fizeram aqui. Esse negócio de dar hospital para pobre, fazer esse negócio de câncer para pobre, não pode. A saúde tem que ser privatizada e se trata quem tem dinheiro, quem tem plano de saúde. O SUS é uma das coisas mais importantes que tem na questão de saúde no mundo. Tem poucos países que têm um sistema. Agora, por que nós aprendemos a ter dúvida do SUS? Porque a televisão só mostra as pessoas que não foram atendidas. As que foram atendidas não mostram. Não diz para todo mundo que, sabe, quase 100% dos transplantes desse país é feito pelo SUS. Não dizem. E não dizem também, sabe, que os médicos cubanos deram um toque de humanismo no tratamento da saúde desse país. Uma vez eu estava dando uma entrevista para o Peluso, eu estava preso. Eu disse para o Peluso, por que vocês, economistas, quando querem mostrar o exemplo de uma coisa certa, vocês sabem por que no New Deal, que é o programa feito pelo Roosevelt, sabe, na década de 30, depois da crise de 29. Então, para recuperar a economia americana, sabe, o companheiro
Roosevelt, sabe? E ele pagava salário até pro cara, sabe, cuidar de árvore. E era chamado de ladrão, era chamado de corrupto, era chamado de tudo, você não pode imaginar. Aí, de comunista, e aí, eu dizia pro Beludo, por que vocês não lembram o que nós estamos fazendo? Por que a gente não cria agora uma coisa que a gente criava quando a gente foi a primeira prefeitura, o modo petista de governar os estados brasileiros? Por que o povo brasileiro não sabe o que nós fazemos nos estados que nós governamos? Modo petista de governar. Quando a gente governava o município, a gente tirava. Sabe? Tinha uma coisa que todo mundo sabia. Você chegava em qualquer lugar do planeta, até na França ou na África, era um orçamento participativo. Aí eu lembro que eu me orgulhava de dizer, na prefeitura do PT, quem decide a obra que vai ser feita, aonde vai ser feita, é o povo. Hoje não tem mais isso. Muita gente me fala isso. A gente foi esquecendo, foi deixando de falar. E eu tenho experiência com ele, porque eu fui deputado. Eu fui deputado. E a análise de conjuntura que a gente faz no tapete verde da Câmara, no tapete azul do Senado, não é a mesma análise de conjuntura que a gente ouve o pessoal que faz na periferia. É outro mundo. Não é que um tenha que ser antagônico ao outro, é que eles não precisam se rivalizar. Um complementa aquilo que o outro faz. Mas nós temos que saber que a análise de conjuntura muito forte é aquela que o nosso povo vive no seu dia a dia. Eu, quando era deputado, eu desisti de ser deputado. Quero dizer para vocês que eu tenho orgulho de todos os deputados do PT. Mas eu, em 1990, tinha começado no PT um boato de que só tem importância no PT quem é deputado, só é respeitado no PT quem é deputado, só tem cara que é deputado. Eu, que tinha sido candidato a presidente, desisti de ser candidato. Eu falei, eu vou fazer um sinal. Eu vou tentar convencer as pessoas a não se reelegerem muito no PT. Me ferrei, só eu. Só eu. Ninguém me seguiu. Não. Então, o que acontece? Eu acho que eu não tenho aptidão para ser deputado. Não tem. Tem gente que tem. Tem gente que, sendo deputado, é que nem o Messi jogando bola, que nem o Cristiano Ronaldo. E eu não sou. Tá? Eu sou e posso fazer outra coisa. Então, o PT, companheiro e companheira, tem que sair nesse momento histórico do PT mais forte, mais unido, mais disposto a brigar. E tem gente que fala, não, mas o PT vai voltar a polarizar outra vez, o Lula vai polarizar com o Bolsonaro. Veja, sabe quem polariza? Quem disputa o título. O PT polarizou em 89, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018 vai polarizar em 2022. Tradição de político, de partido como o Brasil, do PT como o Brasil, ou melhor, do Brasil como o PT. Porque o Brasil, a tradição é partidos locais, regionais, são caciques tribais. Não tem partido nacional como o PT, são poucos. E é por isso que nós vamos sempre polarizar. Se o PT tiver um candidato, sabe, à altura, o PT vai polarizar. Olha o mapa. Eles todo ano têm que inventar um candidato. Agora vai ser o caldeirão do Hulk. Podem inventar quem eles quiserem. Eles não conseguirão tirar o PT da disputa eleitoral desse país. O Lula ou o Lula. Eu posso subir a rampa em 2022 levando o Haddad, levando o Rio, levando os outros companheiros. Mas o PT tem que ter em conta que um partido só cresce se ele disputa.
O PT não nasceu para ser um partido de apoio. O PT não nasceu para ser um partido de apoio. O PT pode circunstancialmente não ter candidato numa cidade. O PT pode circunstancialmente não ter candidato no Estado. O PT pode até eventualmente não precisar ter um candidato a presidente da República. Mas é preciso, sabe, muita sabe, coisa para que alguém possa superar o PT. O PT pode fazer aliança. O PT não gosta de aliança. Eu fui buscar o Zé Alencar, que era o maior empresário de Minas Gerais. Eu não queria ir na festa dele, porque eu falei, pô, eu vou na festa desse porque não vou. Se eu me encheu o saco, eu fui. Cheguei na festa dele, sabe, tinha mais de 1000 pessoas, uns 20 governadores, não sei quantos senadores. Aí eu falei, porra, o que eu estou fazendo aqui? E ele ainda mandou um bilhete, disse o Lula quer falar, eu falei, não posso falar, o que eu vou falar? Eu fui esculhambar com ele aqui. Aí, na hora que ele pegou a palavra, e ele começou a contar a vida dele. Quando ele terminou, eu falei, Zé, achei o meu vício. Fui lá no Senado, ele tinha acabado de perder uma eleição no PMDB, ele só tinha tido o voto dele para ser presidente. Cheguei lá, conversei com ele, eu genuíno, conversei com ele, falei que ele tinha que sair do PMDB e que eu queria que ele fosse o meu vice. Acho que dificilmente o Brasil vai ter um vice da qualidade e da lealdade do PT. Porque o PT não quer aliança. A gente não pode, eu não quero ficar polemizando com o Ciro. O Ciro foi leal comigo no governo. Eu tive uma boa relação com o Ciro. Não tem problema. Agora dizer, sabe, que o PT deveria ter saído para ele. O Lula trabalhou com o PSDB para não deixar ele violar. Ô, meu Deus do céu, você acha que o Bahia vai jogar com Vitória e o Bahia vai amolecer com Vitória? Aceitar a ideia que eles tentam nos diminuir. Quando eu falo do nosso legado, é porque nós somos o único partido que tem um legado defensável e que dá orgulho. Você trate de trabalhar o legado de vocês na Bahia, porque o dia que vocês não forem governo, eles rasgarão, destruirão, jogarão fora. Eles não têm respeito pelo povo e não querem que o pobre tenha ascensão. Vocês acham que eu tenho alguma coisa contra o Bolsonaro? Não tem. O Bolsonaro é um desses desastres que acontece de vez em quando. Porque eu duvido que ele acreditasse que ele podia ser elegido. Duvido. Mas está eleito. Isso demonstra que a gente tem que arriscar. Não, petisco. Eu esperava que o Vasco Parece surreal, mano. Então, política, eu lembro, essa semana eu fiz uma reunião com a Ivone dos bancários e com a Giovane, que é da Secretaria do Bancário Nacional. E a Giovana me dizia, Lula, você não sabe o que a gente passava na porta dos bancos. A gente era chamado de puta, a gente era chamada de ladrona, a gente era chamado de corrupta, e a gente às vezes baixava a cabeça e nem tinha coragem de ir. Quantos de nós passou a ter medo, sobretudo na região sul do país, de ir em restaurantes? Quantas famílias foram destruídas porque parentes não conversavam mais? E eu dizia, não existe hipótese. Quem baixa a cabeça perde. Quem baixa a cabeça perde. O PT não deve nada a essa
gente. E os erros que nós cometemos, as leis que puniram, são nossas. Nós é que fizemos. Então, eu quero dizer para vocês que eu saí mais um ano mais forte, mas com muita vontade de ganhar. Sabe, eu sinceramente, eu estou convencido. Não é que eu estou mais radical, não é essa palavra nem mais sectária, eu estou mais consciente. Consciência, Eu estou mais consciente. Eu sei que eles não querem que a gente exista. O ideal para eles é que tivesse uma disputa eleitoral entre alguém, algum tucano que levou 80 anos, que sabe, o próprio Dória e o Hulk. Aí seria, sabe, seria a paz e a menopausa. Agora, o que nós temos que dizer? Eles podem ganhar e nós vamos respeitar. O PT sabe respeitar. Eu perdi 3 eleições. Eu perdi, vocês não iam ir para a rua ser contra ninguém. Perdia para casa, não dei minhas feridas e voltava para a luta. Quantas vezes eu vim aqui na Bahia tentar levantar a moral dos meus soldados aqui? Quantas vezes? A revolta dos Então, o conselho é o seguinte: o PT tem que ter em conta de que eu não estou livre. Eu estou num processo de libertação provisória. Quando eu disse na cadeia, quando eles vieram com a história de que iriam tentar me dar uma progressão de pena, que eu tinha que ler bastante livro para poder a juíza saber que eu tinha lido bastante. Porque assim, e aí que tinha que pagar uma multa, e que eu tinha que colocar uma tornozeleira, que eu tinha que ficar em casa. Os meus advogados foram os primeiros a saber. Primeiro, minha casa não é cadeia. Eu não vou para minha casa preso. Segundo, eu não sou pombo correio. Minha canela não vai ter tornozeleira. Terceiro, os livros que eu leio é tudo para ver. Não é para prestar conta, para ter progressão. Não é. Sabe? Então, se quiser discutir política comigo, senta aí a juíza, quem quiser, vamos discutir 3 dias de política, que eu sei muito mais do que eles. Então, eu não quero me submeter, porque a única coisa que me interessa é o seguinte: eu dizia para o Haddad e para o Emílio para me visitar, eu só saio daqui com a minha inocência. Esse processo que me tirou não era um processo que eu queria. O meu processo é o habeas corpus. Porque pode demorar, pode não dar certo, mas eu estou convencido, sabe, que eu ainda tenho fé de que haverá justiça nesse país e esse processo será anulado porque a mentira já está mais do que pública. Eu fico desafiando todo dia eles mostrarem uma prova, alguma coisa. Agora, eles estão com dificuldade porque a Rede Globo de televisão criou esse monstro e eles não criaram uma rota de fuga para ele. Então não tem como disfarçar. Porque você mentiu durante 4 anos contra o PT. Você condenou Dilma, condenou Lula, condenou Haddad, condenou todo mundo. Agora eles são responsáveis pelo Bolsonaro. Estão com vergonha. Mas sabe que não pode tirar porque o Bolsonaro está fazendo um serviço que jamais alguém fez para ele, destruindo a economia para os pobres e fazendo a economia para os ricos, vendendo as nossas empresas estatais para estatais estrangeiras. E eu estou muito puto com o que eles estão fazendo com a Petrobras, porque o objetivo deles é importante lembrar os petroleiros. Não houve o leilão que eles queriam fazer, porque eles estão esperando uma coisa maior. Eles estão esperando o fim da partilha para poder participar e logo, logo eles vão querer fazer com que a partilha seja desmontada lá em Brasília. Porque eu estou convencido também que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está por detrás de toda essa safadeza que foi feita aqui. Então, eu estou com o meu processo, eu estou brigando, é preciso continuar essa campanha de esclarecimento da população, porque tem gente que acha que eu já estou livre. E não é assim. Não é assim. Ou seja, nós temos que continuar porque nós temos que desmontar
essa faixa que foi montada no Brasil. Sabe? Você veja, de 159 pessoas que foram presas, mais de 122 já foram soltos e todos estão ricos. O tal do Youssef, que foi condenado a 122 anos de cadeia, já está operando dólar no paralelo e outra vez, já está, sabe? E todos fizeram acordo para ficar ricos. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: tem gente que fala, pô, Lula não pode ser tudo. Eles não têm noção do que é colocar na cadeia um senhor de 72 anos, 580 anos. Então, eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte: esse partido faz parte da minha vida. Eu quero dizer que vocês têm que saber que sem vocês eu não sou ninguém. Eu sou o resultado da consciência política da classe trabalhadora brasileira. Eu sou o resultado da consciência política do PT. Eu estou esperançoso, sabe, com a minha inocência. Eu quero redefinir meus direitos políticos desse país. Eu tenho direito de fazer isso. Eu tenho direito. E o PT tem que trabalhar muito o seu legado. Aquilo que a gente não conseguiu fazer, a gente vai ter que fazer também. Mas a gente não pode deixar de enaltecer. Eu falo que esse moço aqui foi o melhor ministro da educação que esse país já teve, porque foi o melhor ministro. A gente pode ter divergência com o Wagner, pode ter divergência com o Vitor. Agora, gente, a gente tem que admitir o seguinte: esses dois caras fossem ruins, eles não teriam acabado com a fama do Sacerema aqui. Eles não teriam, sabe, 16 anos de governo e ainda a gente reelegeu o sucessor no primeiro turno também. Não podia deixar para os outros, mandar programa da eleição do segundo. Então, veja, nós temos que ter em conta a tarefa que o PT tem nesse país. Por isso, eu sou um cara que quero chamar vocês a refletir sobre a necessidade da gente lançar candidatos a prefeito em todas as cidades que tiver uma vai defender o PT. Quem é que vai defender o PT? Quem é que vai defender a nossa companheira Dilma Rousseff? Aqui não teve defeito, teve. Lula teve defeito, teve. Aqui tem defeito, tem. Mas nós somos da mesma família. Nós somos uma família que quer garantir uma soberania nacional. O BNDES é público, o Banco do Brasil é público, a Caixa Econômica é pública, o BNB é público, o PAS é público, a Petrobras é empresa de economia mista pública e nós queremos que essas empresas funcionem para melhorar a qualidade de vida de cada homem ou de cada mulher. É isso que nós queremos nesse país. Eles não querem, então temos que brigar. Vai ter colonização, vai. Dia com o Rodrigo Maia dizendo coisa que eu fiquei um pouco triste, porque eu mandei uma carta para ele agradecendo. Ele me apoiou como deputado, foram conversar com os ministros da Suprema Corte, fiquei agradecido, mandei uma cartinha para ele. Mas hoje eu vi no jornal, se o PT tentar apresentar o Lula, pode saber que não tem conversa com a gente aqui. Eles nunca conversaram com a gente, não tem nunca foi nada bom. Nunca fizeram. Eles vão disputar conosco sempre. E nós temos que ter clareza do seguinte: ganhar é o que importa. Esses aqui são dois exemplos. Então, companheiros e companheiras, por último, eu quero dizer para vocês, não menos importante, eu não tenho nenhum interesse de voltar para a cadeia. E nem vai mais! Eu pretendo casar. Casar na Bahia! Eu não vou dizer que quero construir família, porque nós dois não podemos mais, apesar de que eu estou muito jovem.
não é uma coisa menor, não. Eu quero casar, eu aprendi, sabe, que o homem sem amor nem paga. Eu às vezes falo com a minha namorada, você sabe, é mais nova do que eu, você pode arrumar alguém mais novo do que eu, mais bonito. Mas falei isso pro Chico Buarque, a Carol só tem 40 anos, Chico, porra, Lula, tá estragando o negócio. Vocês estão bem? Por isso que eu falo que eu estou com 74 de experiência. Pega essa máquina e já coloca no ombro aí já. Meu patrimônio da Marisa foi desbloqueado. Mesmo ela já tendo morrido, ela foi desbloqueado, não liberaram. Sabe? Eu só tenho o apartamento que eu morava, que eu não quero voltar para lá. Viva Bahia! Eu quero arrumar minha vida, mas eu quero que vocês saibam que eu já pensei em morar no Nordeste. Eu dizia nos comícios na Praça Capital, na outra encarnação, eu fui baiano. A minha relação com o povo baiano sempre foi, sabe, de um carinho excepcional. Eu, se tivesse que agradecer, jamais poderia agradecer o que vocês fizeram por mim, desde que o PT foi fundado. A minha relação com vocês é muito forte. A minha relação com esse galego é histórica. O meu respeito pelo Rio é profundo, porque o Rio me deu, o Wagner me deu um chapéu. Eu vou contar para vocês que vocês não sabem. Eu falei com o Wagner, é o seguinte, a gente vai tirar o Gabriel da Petrobras, ele ser candidato a governador na Bahia. Foi todo um trabalho de convencimento ao Gabriele. A Dilma também tinha ganho as eleições, ela queria colocar a mulher na Petrobras. Aí o Wagner não falou nada, eu falei, ele concordou. Aí passou o tempo, acabou, a Dilma tomou posse, o Gabriele veio para cá, aí o Wagner procurou. Isso, obrigado. É o seguinte, ó, Obrigado. Eu tenho um secretário lá, que ele é para mim, o Cadinho era para você. Ele trabalha para cacete, ele conhece toda a Bahia. E eu acho que não vai dar para o Gabriel, não. Aí, como é que eu vou brigar? Se ele conhece o cara, ele escolheu o cara e disse que o cara era Dilma dele, eu vou falar o quê? Eu acho que, mais uma vez, ele estava certo, porque eu não queria que ele fosse candidato a governador, ele era meu ministro. Eu falei, Wagner, ele vai para a Bahia enfrentar o Paulo Souto, né? Ele falou, eu vou ganhar no primeiro turno. Eu falei, pô, esse cara é mentira. É carioca mesmo, não é que ele veio aqui e ganhou no primeiro turno. E depois ganhou outra vez no primeiro turno. E ainda comeu água. Porra, esse cara realmente sabe o que faz. Queria que ele fosse meu candidato a presidente. Queria que ele fosse. O Haddad cumpriu uma tarefa extraordinária. Nós descobrimos mais uma grande liderança do PT. Agora, nós temos no caminho, E também tem outras pessoas, pode ter outra pessoa, quem sabe no período apareça alguém que a gente fala, pô, esse cara é bom, vamos com esse cara. Mas o PT tem que saber o seguinte, o PT é a locomotiva desse trem. O PT não é muito. O PT é o seguinte, o PT precisa, quem quiser competir com a gente, se preparar, sabe, crescer para competir. E a gente não vai fazer o que o Ciro quer, se encolher para ele crescer, não. Ele disputa com a gente. Disputa com a gente. Se ganhar, Esse cara. então eu, Gleice, parece que eu nem esqueci preso. Parece que eu não estou fora aqui daquele dia. Eu estou me sentindo em casa. Quero agradecer de coração ao povo brasileiro. Eu realmente, Guimarães, eu quero agradecer a solidariedade.
Foi muita solidariedade interna e externa. Eu não pensei que tinha tanta gente que me respeitava, que gostava de mim no mundo inteiro. No mundo inteiro. De repente, eu estava mais popular no mundo que o presidente eleito. Eu acho que isso incomoda. Da mesma forma que uma das coisas que fez com que o Fernando Henrique Cardoso passasse a ter ciúme de mim foi meu sucesso. Porque ele gostou quando eu fui eleito. Porque ele achava que ia fracassar e ele ia voltar. Então é como aquele jogador, sabe? Aquele jogador que entra lá o substituto, o cara fala, cara, é ruim, vai entrar, mas não vai fazer nada. E o cara faz os gols. E graças a vocês, porque eu devo o que foi feito nesse país, a confiança que vocês tiveram. Porque quando a situação estava apertada, vocês sabem que foi vocês que me deram o voto de confiança. Eu sei, Rui, da tua relação com esse povo. Eu acho que a gente não pode nunca abrir mão de dizer sempre, na dificuldade, a gente consulta o povo. Na dificuldade, eu quero dizer que o PT não tem briga entre evangélico e católico. Para nós, o PT é um partido que defende a liberdade religiosa. O PT é um partido que não tem preconceito, porque for vítima de preconceito ou de bullying em algum lugar, venha para o PT que o coração de mãe está aberto para ele. Eu, na cadeia, Wagner, você não tem que saber quantos cultos eu assistia. Mas eu via, eu até queria trazer para o PT, falei para ele, eu vou levar no PT alguns discursos de pastores para que o PT aprenda a fazer discurso. Para falar com a gente pobre. Para falar com a gente pobre. É um negócio muito forte, Wagner. Ontem eu vi um cara falar de miséria, sabe? Eu falei, porra, o PT precisa disso aí. Tá certo que na vida dele tudo se resolve, sabe? Uma pequena coisa que eu não acredito. Mas como ele disse que tem Jesus, aí a gente acredita. Eu estava com a dor aqui, de vez em quando eu colocava um copo d'água na frente da televisão. Para ver se a minha dor não desaparecia. Eu não vou dizer para ele que ele não me deu, porque você não tem fé. Eu vou ficar quieto, não vou me queixar. Então, gente, olha, pense no cara que está leve. Pense no cara que tem consciência do que está sendo destruído nesse país. E pense no cara que está com vontade de brigar. Sabe? Com vontade de brigar. Democraticamente. Bolsonaro, não pense nos seus milicianos, que eu não quero essa briga, não. Essa briga resultou na Marielle, eu não quero. Eu quero lutar democraticamente nesse país para conquistar os direitos do povo brasileiro. E eu quero que as instituições existentes nesse país para garantir a democracia, garantam a democracia. Garantam a democracia. Vocês sabem que eu penso que, como eu acredito muito na justiça, só tem um setor no Brasil que não pode depender da opinião pública, é o juiz. O juiz não vota pela opinião pública, o juiz vota pelo válido do processo. Ele vota contra ou a favor pela prova do processo. E eu sei a pressão que às vezes os meios de comunicação faz para tentar influenciar. E nós queremos dizer que esse país tem que recuperar a verdade. Porque o que está aí é uma grande mentira. Obrigado, meu Presidente! Muita calma. Queria pedir para os membros da executiva ficarem aqui para a gente acertar o encaminhamento. Pode ficar aqui.